espero mais um pouquinho ou posso começar aqui? O que vocês acham melhor? Pode começar, Arthur. Está Posso? faltando mais, eu acho que 3, mas eu já mandei mensagem aqui naquele grupo que a gente criou, mas pode começar, por favor. Tá bom. Nosso papo hoje é sobre a era das pessoas e a liderança de impacto. E parte do conteúdo hoje está muito ligado a como a gente está vendo o quanto as pessoas são mais importantes do que nunca dentro do nosso contexto como um todo. Desde a Revolução Industrial, a gente já tinha as pessoas como parte do trabalho como um todo, e sempre foi discutido se elas seriam substituídas pelas máquinas e coisas do tipo. Visivelmente não foram. Agora, com a AI, estão discutindo isso de novo. Agora tem um outro contexto de discussão que é relevante, porque a AI, pela primeira vez, vai tirar emprego das pessoas também privilegiadas, ou seja, não é que a gente está discutindo, tipo, empregos que vão ser tirados na base da pirâmide, a gente está discutindo empregos que vão ser tirados ligados à medicina, advogados, contadores, professores. Desculpa. E o quanto isso é um impacto, né? Aí eu queria apresentar para vocês umas questões aqui que a gente... Uma lógica aqui que a gente usa do quanto algumas áreas foram sendo áreas relevantes e importantes dentro das organizações para fazer transformações sociais. E como que essas áreas, de fato, mexeram nas organizações. Então, na década de 70, a gente tinha lá várias empresas criando suas soluções, mas tudo era meio feito sem processos corretos. Muita gente morria, né, no milagre econômico do Brasil na época da década de 70. Então as pessoas morriam fazendo o seu trabalho, né? E aí nasceu aquelas questões ligadas a... Vocês lembram daquelas plaquinhas que tinham na empresa, assim? Estamos tantos dias sem acidente de trabalho. Vocês já viram isso? Né? Por quê? Porque a área de qualidade passou a ser uma área importante para a organização, a fim de entender que todos os processos vão ter qualidade. Mas a qualidade não podia ficar na área de qualidade. A qualidade tinha que estar na organização como um todo, né? Depois, lá na década de 80, 90, essa área, que aqui a gente chama de áreas biodegradáveis, elas evoluíram para a área ligada a processamento de dados. Então, hoje, seu celular processa mais dados do que a área de processamento de dados processava na década de 80, 90, dentro da empresa. Você levava dados para serem processados numa área. Entre 2000 e 2010, a gente teve a sustentabilidade como uma área biodegradável. Ou seja, todo mundo discutia sustentabilidade, né? Provavelmente esse ano aqui era o ano que vocês estavam nascendo, né? De que ano que vocês são, hein? Escreve para mim aqui nos comentários, deixa eu ver. Deixa eu me sentir velho. 98, 4, 5, 5, 5. Caraca. Bastante gente com 20 anos. Será que vocês já completaram 20 anos ou vocês ainda têm 19? Eu já tenho 20 anos. Porque 19 é muito jovem. Eu também já completei 20. Não. Que dia que tu faz aniversário, Otávio? Legal, eu faço dia 29. 17 já é Gêmeos? Acho que não, né? Acho que Gêmeos só vira dia 21. Assim. Não, sou touro. Você é touro? Depois em 2010, vocês ainda estavam nascendo, começou aí o contexto... Não, vocês já tinham 10 anos. Vocês eram adolescentes.
estava rolando aí a área de inovação corporativa. A 99 Jobs, ela nasceu, e a DOTS, né, nasceram nesse contexto. Ó, aqui, esse era eu, ó, tipo, na época eu tinha esse cabelo, esse era meu sócio. Essa era uma das fundadoras da empresa comigo. E, na época, por que eu estou falando a respeito desse tema aqui? Porque a gente nasceu num momento onde inovação corporativa passou a ser referência. Por quê? Porque todo mundo discutia, todo e qualquer tempo, o fato de que a tecnologia estava tomando o contexto como um todo. A era de dados, ela passou a ser mais importante do que a era das... deixa eu só negar aqui a inteligência artificial aqui, que entrou de novo. É muito louco isso, né? Tipo, a gente fala, deixa eu negar a inteligência artificial que ela entrou na reunião, né? Tipo, olha onde chegamos. Aí, o que acontece? Essa inovação corporativa, por exemplo, era quando as empresas começaram a discutir startups. E, por exemplo, antes você tinha, sei lá, a Petrobras sendo uma das empresas mais valiosas, sei lá, as empresas de petróleo e gás. E depois passou, as empresas mais valiosas passaram a ser as empresas ligadas a dados, como Facebook, Google. E aí muitas empresas começaram a tipo, incubar startups e ideias inovadoras para refazer seus processos, entendeu? E foi aí que a gente, em tese, nasceu, porque a gente era muito moleque, né? A gente tinha a idade de vocês, aí, um pouquinho mais velho, e a gente teve a oportunidade de grandes empresas escolherem a gente para trabalhar junto, que era uma coisa meio, na época, difícil, entendeu? 2020 virou a área da diversidade e inclusão. Vocês conseguem perceber isso? Que, tipo, diversidade e inclusão é uma área da qual a gente está vivendo que é muito importante, que todo mundo discute isso, vocês percebem isso? Vão respondendo aqui para mim, vocês vão fazendo uns comentários, dando uns likes. Eu não senti tão sozinho aqui. E segurança psicológica vai ser a próxima fase. Mas a gente vai ter um treinamento só sobre esse tema. A gente vai ter um bate-papo só sobre segurança psicológica. Lembrei Você bastante. quer falar, Otávio? Sim, falar que, tipo, você não se sente sozinho, né? Fazer uns comentários aqui. Eu lembrei Obrigado. de como hoje em dia, tipo, tem mais vagas afirmativas, etc, né? Tipo, a quantidade mínima que a empresa define de pessoas para garantir essa diversidade, inclusão, etc. Exato. Existe a questão de ter uma vaga mínima. Infelizmente, isso é um contexto ainda de, tipo, dos grandes centros, como o que a gente está vivendo agora, São Paulo e coisa do tipo, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. No contexto de futuro, a gente está falando de segurança psicológica. Escrevam aqui para mim o que vocês entendem como segurança psicológica, que eu estou curioso. Quero ouvir aqui da parte de vocês. Escrevam aqui nos comentários que eu vou ler um a um. Vou dar um minutinho aí para vocês. Pode elaborar um pouco, mas não joga no chat GPT.
Só 4 pessoas falaram? Não, tem mais gente escrevendo. Otávio falou, pensa em saúde mental. Concordo. Carlos, condições para um bem-estar mental. Perfeito. Raíra, confiança de sentir a vontade para falar. Perfeito, Raíra, é isso. Quem é Raíra? Dá um oi para mim aqui, Raíra. Ah, você. Renan, prevenção ao burnout, por exemplo, e outras doenças causadas pelo seu dia a dia. Guilherme Serafim, segura a linha do Otávio, saúde mental, evitar algum tipo de distúrbio emocional. Penso no mesmo, a preocupação das empresas com a saúde mental dos colaboradores passa a ser um ponto de atenção para as questões de produtividade, ambiente confortável. Super interessante. Acredito que tem relação com a preocupação das empresas em garantir a saúde mental dos colaboradores. Acho que a saúde mental já é um tema bastante abordado em vários contextos. Acho que a era digital facilitou o programamento da epidemia de problemas mais psicológicos. Perfeitamente, exatamente. Treinamentos que desenvolvam habilidades de controle emocional para lidar com as mudanças constantes do mercado e pressões sobre inovação e tecnologia. Caraca, a galera tá se desenvolvendo aí, hein? Espero muito que vocês não estejam pegando no chat GPT. Eu acho que o ponto principal da segurança psicológica, ela tá ligada, sabe aquela questão? A questão da gente tirar o medo do espaço de trabalho. E a gente trabalhar sem medo. Um pouco do que a Raíra comentou, né? Confiança e se sentir à vontade para falar. Quando você tem confiança e se sente à vontade para falar, é que você não tem medo de falar sobre aquele tema, né? Ou seja, no final, a gente está vivendo aqui a era das pessoas, né? Por quê? Porque a gente está falando de diversidade e inclusão e somada à segurança psicológica. Isso muda tudo no contexto como um todo. Faz uma diferença muito grande, entendeu? E dentro desse contexto como um todo, a gente precisa olhar para o contexto de futuro, entendendo que tipo, a gente só vai conseguir trabalhar e ser feliz dentro do espaço de trabalho, onde de fato tem produtividade, se a gente tiver segurança psicológica, né? Quem quer discutir, falar um pouquinho sobre isso agora, ao invés de escrever, queria ouvir vocês. Eu acredito que todo mundo já trouxe exatamente esses pontos que você falou, principalmente o que o Otávio falou da questão da era digital ter trago mais o agravamento de problemas psicológicos. Eu acho que é muito importante. Acho que foi um momento que dividiu bastante essa questão. E se sentir confortável, como você falou, e ter segurança, deixa o ambiente de trabalho. Eu acho que eles querem trazer essa questão de deixar o ambiente de trabalho um ambiente mais confortável para as pessoas não terem medo do espaço e ter essa confiança, sentir a vontade. Também acho que impacta muito na produtividade do trabalhador e na questão de satisfação pessoal mesmo, da pessoa estar feliz com o que ela está fazendo e se sentindo bem com aquilo que ela está fazendo e trabalhando. Perfeitamente, Mirella. Isso é uma coisa que tipo, a geração de vocês vai pegar mais do que nenhuma outra já pegou historicamente, tá? Isso é muito interessante. Alguém mais quer falar? Fique super à vontade, tá? Por favor. Eu pensei um pouco também como isso se relaciona talvez com... Não sei, eu penso que antigamente as empresas elas eram mais engessadas, assim, tipo, para você falar, você tinha que ter uma linguagem muito específica, talvez meio artificial, assim. Lógico, hoje em dia isso ainda se mantém, só que eu acho que o espaço é muito mais aberto para você falar da forma que você fala normalmente mesmo. Acho que você não precisa se moldar tanto na hora que você vai conversar com alguém, só porque você está no ambiente de trabalho, etc. Assim, que as empresas também estão caminhando um pouco mais para esse caminho.
Maravilhoso. É isso mesmo. Vocês sentem que hoje vocês, só por curiosidade, escolhem uma empresa com base em questões ligadas à segurança psicológica, ou seja, a vocês estarem num espaço onde saúde mental é uma questão importante para vocês ou não? O que vocês diriam? Que com certeza. Vocês acham que esse tema, por mais que todo mundo tenha que pagar boleto e tal, vocês acham que esse tema é mais importante do que dinheiro? Eu acho que sim. Porque foi como você falou, que a nossa geração, ela começou no mercado de trabalho mais ou menos nesses dois temas, né? De diversidade, inclusão e segurança psicológica. Então, eu acho que todo mundo aqui, quando foi se inscrever em processos seletivos e foi procurar empresas, sempre olhou o programa de desenvolvimento, como era o ambiente da empresa, se tinha feedback de outras pessoas que já trabalharam na empresa. Então, como que era a questão da relação mesmo das pessoas no trabalho, se tem essa questão muito de hierarquia, as pessoas são muito abertas para ajudar, para falar. Então, eu considerei bastante esse ponto, não posso falar por todo mundo, mas eu acho que a grande maioria também. Onde você estuda, Mi? Eu estudo na Belas Artes. Ah, legal. Você faz o que lá? Eu faço relações internacionais. Quem mais quer falar? Eu queria dizer que concordo com a Mi, eu acho que, tipo, o pessoal, o grupo, o perfil do estagiário aqui na DOTS é muito nessa linha, assim. Tipo, pensa nessas pautas, etc. Eu acho que faz sentido ela falar que acha que todo mundo pensa igual, porque todo mundo tem esse perfil, acredito. O processo seletivo talvez tenha filtrado essas pessoas também. Show. Eu adoro quando a gente conversa e troca ideia, porque eu também estou num processo natural que eu acabo aprendendo muito com vocês, né? Então, fiquei super à vontade para falarem, tá? O que o ChatGPT fala sobre a era das pessoas? Ele diz que é um conceito que se refere a um período de mudança cultural e econômica, em que pessoas estão no centro de todas as atividades e processos empresariais. Nessa era, as empresas reconhecem a importância de seus funcionários e clientes, além de considerarem suas necessidades e desejos como fatores críticos para o sucesso do negócio. Isso aqui é uma coisa que, tipo, normalmente nunca foi visto, tá? Tem empresário até hoje que, tipo, entende que isso aqui não é relevante. A Era das Pessoas é um movimento que enfatiza a humanização das organizações, focando nas pessoas em vez de apenas nos lucros. As empresas que adotam essa abordagem procuram criar ambientes de trabalho positivos e inclusivos, onde os funcionários são valorizados e têm oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Faz sentido o que eles escreveram, né? O que o chat escreveu, né? Eu adoro, tipo, fazer perguntas sobre o que o chat diria, que a gente acaba olhando por um contexto interessante. Então, diversidade é um ponto, segurança psicológica é outro, e flexibilidade. Ou seja, aqui eu quero trabalhar com pessoas que não necessariamente pensam como eu penso. Aqui eu quero poder discutir sobre o que eu penso. E aqui eu quero ter flexibilidade para poder vivenciar experiências além daquelas experiências que estão ligadas ao meu trabalho. Então, poder trabalhar em casa, poder, tipo, trabalhar viajando, poder trabalhar no escritório, poder trabalhar em eventos, ou seja, tipo, fazer com que exista uma diversidade também nas minhas, no meu dia a dia de trabalho, né? E isso, obviamente, muda. A Era das Pessoas, ambientes são mais inclusivos, com lideranças saudáveis e mais flexibilidade. Não são mais diferenciais competitivos, e sim características fundamentais. Se você pretende continuar crescendo, atraindo novos talentos e mantendo os que já estão em casa, você precisa olhar para a Era das Pessoas. Olha que legal. Em 2021, não sei, 2021, não sei quem lembra que foi que o Magazine criou o programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Vocês ficaram sabendo dessa ação que existiu? Sim, deu uma super confusão por causa disso, né? Quem que tá falando? O Guilherme. Por que deu confusão, Gui? Conta pra mim. Eu lembro que algumas pessoas estavam falando de racismo reverso, que
não fazia sentido. Nossa, total, racismo reverso. Então, não fazia sentido um trainee só para negros, mas quando você vê o trainee dessas empresas que fazem, né, a maior parte são pessoas brancas. Então, eu entendi o lado da Magalu de, né, fazer pessoas negras irem para a liderança, porque assim, não é tão comum ter pessoas negras na liderança, e eu achei uma atitude interessante, mas o pessoal, sei lá, tava maluco. Minha carteira teve um acesso aqui de latido. Vocês estão conseguindo ouvir? Não? Então, desculpa por sim. isso, tá? Vou ver o que eu faço aqui com ela aqui. Eu estou sozinho com ela aqui. Aí eu vou ver o que eu faço aqui com ela. O que eu ia comentar com vocês? Esse programa, da forma como ele está sendo feito aqui, espera só um minuto, vou te prender aqui, só um minuto. Pessoal, mil desculpas, tá? Quando a gente fez o treino do Magalu, foi a gente que fez. Aconteceu tudo isso que o Gui comentou, né? Muita gente, tipo, discutindo se o que a gente estava fazendo era racismo reverso e tal. A gente ficou 4 semanas no Trend Topics da internet discutindo esse tema. Isso foi super legal, porque, por um lado, um monte de gente que, tipo, achava que aquilo, de fato, era racismo reverso, coisas do tipo, fez com que a discussão fosse levada à cena principal, né? E quando as discussões são levadas à cena principal, dentro desse trabalho como um todo, existe o entendimento de que esse tema é um tema quente, é importante ser discutido. Lembrando que a gente estava vindo de George Floyd, a gente estava vindo de uma morte que aconteceu do João Alberto, né, que foi basicamente assassinado por seguranças no Carrefour na época. Então, a gente teve vários casos de racismo, de assassinato, né, que aquilo não, de pessoas pretas em contextos absolutamente diversos, né? E esses lugares, obviamente, tipo, discutiam esse tema. Quando a gente criou o trainee, a gente queria resolver um problema. A gente tinha feito 10 anos de programa de trainee, ao longo dos 10 anos do programa de trainee, a gente teve, se não me engano, 3 ou 4% de pessoas negras que entraram no programa. Então, a gente quis fazer um programa para aumentar o número de pessoas negras e tipo, fazer com que esses 3, 4% virassem 12%, entendeu? Tipo, esse era o nosso projeto inicial. Resultado dessa história toda, na verdade, tipo, criou um monte de problema na internet, e isso foi um movimento super interessante. Primeiro que a gente chegou em 28 mil inscritos no programa, sem fazer nenhum exercício, nenhum esforço, ou seja, muita coisa. Faço considerar trabalhar no Magalu por conta desse trabalho, e isso foi uma coisa muito legal, muito relevante para a gente. Só para você ter uma ideia, na época, a Inel estava crescendo, e nessa que a gente estava crescendo,
A gente saiu ali do processo pandêmico de 2019 para 2020, a gente quase dobrou o time. E a gente tinha 24% de pessoas negras em 2019, e a gente passou em 2021 a ter 55% de pessoas negras. Por que eu mostro isso aqui para vocês? Só para vocês terem uma ideia de como que a gente foi se reorganizando aqui dentro de casa e como esse tipo de tema era importante para a gente, né? Ainda é. Mas foi ali que esse tema começou a crescer. Imagina, em 2000, se você cresce com 60 pessoas, em 2 anos você está com 110, se você não olha para a questão racial, esses 24 teria virado 10%, entendeu? Isso é estatística básica, a gente tem que olhar para essas questões. Então, além de todo o processo de crescimento, a gente tem que investir muito nas nossas pautas de diversidade e inclusão. Por quê? Porque a era da qual a gente está vivendo discutia isso. E hoje, obviamente, a gente tem um trabalho muito relevante nisso que eu vou mostrar para vocês lá na frente, que obviamente não é um trabalho de número. É um case mesmo que explica um pouquinho disso. Você já viu essa imagenzinha, assim, que é como se fossem 3 pessoinhas olhando através do muro, aí um consegue ver bem, o outro vê pela metade, o outro não vê nada? Isso daqui é o correto, assim. Uma pessoa que não vê nada precisa de um programa de desenvolvimento feito dos inclusivos para, de fato, conseguir ver, né? Isso aqui não é chamado de diversidade, mas isso aqui é chamado de inclusão, onde você, de fato, está fazendo com que a pessoa possa ser incluída, não só, e também inserida dentro do espaço do qual ela está convivendo e do qual ela está vivendo. Se eu vier aqui e não discutir, eu tenho um número de pessoas negras legal dentro desse livro. Se a gente vem aqui e não discute questões ligadas à negritude aqui, é natural que as pessoas negras não se sintam seguras psicologicamente para continuar convivendo dentro desse espaço. Então, eu especificamente como uma pessoa privilegiada, uma pessoa branca, eu preciso trazer esses temas aqui para a gente discutir junto, em todo e qualquer tema que a gente for conversar, para que todo mundo sinta-se parte desse processo. Porque durante 520 e tantos anos da história desse país, foi assim. Tá? Agora, pela primeira vez, que a gente está discutindo isso daqui. E mesmo, eu lembro que quando a gente fez esse programa, tinha gente que falava assim, agora eu vou ter que pedir licença para respirar, que eu sou branco. Gente, a gente fez um programa. Não era... Existem no Brasil 300 programas de treino. Quando acabar o programa de treino do Magalu, ainda vai ter 99,7% de trainees brancos contratados. E a pessoa está achando que vai deixar de respirar por conta de 0,3% de pessoas contratadas no programa. Vocês terem uma ideia, como o racismo estrutural importa dentro desse contexto, e o tema de pessoas não pode ser discutido fora isso, por quê? Quantas pessoas negras tem no Brasil, quem sabe? Em porcentagem de população. Um pouco mais da metade, né? 56,1. Caraca. Ou seja, mais da metade. Né? A Ambev, na época, fez um programa muito interessante. Eles falavam assim, a Ambev acaba de divulgar uma ação de inclusão e atividade negra, o programa de estágio Representa. Todo mundo sabe que conhecer uma vaga multinacional, seja estágio, treinos e conhecimentos técnicos além da graduação. Isso torna a oportunidade distante da realidade dos estudantes de baixa renda, principalmente jovens negros. Além da vaga, o programa oferece cursos de mentoria em inglês e suporte psicológico. Aí o outro era, não precisa de conhecimento técnico, não precisa de conhecimento prévio em inglês, não é pré-requisito, estar no último ano do ensino superior. Aí a outra veio aqui, não existe conhecimento técnico, não é necessário ter experiência exterior, não é pré-requisito ter conhecimento de língua inglesa. Eu não gosto muito desse processo assim, quando são divulgados assim. Sugere que a pessoa negra ela é inferior à pessoa branca que tem inglês, que tem experiência profissional,
que tem conhecimento técnico. Então, eu não gosto de vender isso. Hoje, 51% de todo mundo que se forma em universidades federais do Brasil são pessoas negras. A lei de cotas tem 10 anos. Isso está fazendo com que 50% da população negra, a gente está falando de 600 mil, gente pra caramba. Olha isso aqui, ó. Classe D e E no Brasil. A gente estava nos anos 2000 com mais de 60%, viemos baixando. Chegou aqui em 2014, a gente chegou em, se não me engano, acho que era 47%, não lembro agora de cabeça. Cara, a gente andou tudo para trás. Né? Agora, acho que, se não me engano, só... Acho que o ano que vem que a gente vai voltar a 2028, lembrei, em 2028 que a gente vai voltar de novo a os mesmos 47%. 14 anos de atraso. A gente está andando para trás. E sabe por que isso acontece? Vou contar para vocês. Isso aqui, ó, que 60% de pessoas na classe D e E, não é uma consequência do Brasil que tem 50% de pessoas na classe D e E. Isso aqui é um projeto de Brasil. O Brasil foi desenhado para ser assim. Entende a diferença? A gente está falando de 109 milhões de brasileiros. Ou seja, você que está assistindo essa apresentação, tem metade dos brasileiros que não tem acesso a nem metade do que vocês estão vendo aqui. Não é nem o conteúdo, é um computador, é um celular, é um Wi-Fi. Né? A gente trabalha para um Brasil de 100 milhões de brasileiros. O resto é invisibilizado. Só essa galera que está na classe D e E, se fosse um país, seria o 13º maior país do mundo. É gente pra caramba. Aqui, ó, 50% da população até 2024. Aquilo que eu estava falando para vocês, ó. Isso aqui cresceu, tá? A gente saiu de 2010, a gente cresceu 10%, mais de 10% no número de pessoas. Total de alunos pretos, pardos e indígenas. 597 mil, 53% da população. Gente, 600 mil em 2020, há 5 anos atrás, esse ano deve ser até maior. Em 18 até era maior, ó, até deu uma reduzida. Mas aí reduziu também o número de alunos, né? A gente saiu de 1.200.000 alunos no ensino superior de universidades federais para 1.128.000. Perdeu aqui 68 mil, 72 mil. Então, vamos formar em publicidade, fazendo conta. É ruim ser sempre humanas, por simplesmente fazer conta, né? A gente aqui dentro da Nine entendeu que a era das pessoas era aberta com o contexto de a era da diversidade. E a gente começou a fazer uma conta de quantos por cento dos nossos processos seletivos eram feitos com pessoas negras. E a gente viu que esse número teve que aumentar. Só que olha só que interessante, ele não aumentou com base, essa curva aqui já é assim, ó. Na verdade, ela é mais do que isso, é assim. Ou seja, aqui tinha um gap muito maior do que o gap que tem aqui de crescimento. A gente chegou, se não me engano, a 51% dos jovens contratados sendo pessoas negras. Edu, você, então, agora só contrata negro na sua plataforma? Não, porque eu tenho um número cada vez maior de pessoas brancas também se inscrevendo. Eu tenho 12 milhões de pessoas na plataforma, 4 milhões e meio são pessoas negras. A gente também teve que aumentar o número de pessoas pretas aparecendo nos processos seletivos. Por quê? Se a gente não fizesse isso, as pessoas não iam ter a visibilidade de que elas podem trabalhar nesses espaços. Isso mudava tudo. Olha aqui, ó, pessoas inscritas em processos seletivos para pessoas negras, em processos seletivos de estágio criminal. Aqui a gente é 317 mil, aqui a gente foi para 386.
Isso em 2022, tá? Isso não está atualizado, esse número é bem maior já hoje. Olha a curva, como ela acendeu de um jeito diferente dessa curva aqui, né? Aqui a gente tinha um gap muito maior do que a gente tem aqui, né? Em 2021 e 2022, eu somei quanto de salário das pessoas que foram recrutadas eram para pessoas negras. A soma deu 78 milhões. Quando eu coloco 2023 aqui, chega até... Inclusive, no 24 está chegando agora. A gente vai apresentar ele no relatório do primeiro TRI do ano passado, né? A gente tem aqui 210 milhões, eu tenho que saber, 210 milhões de reais que a gente trocou de mão. Ou seja, era um dinheiro que ia só para um lugar e agora vai para outro. Du, por que você fez isso? Você adotou uma criança negra? Du, por que você fez isso? Você casou com uma mulher negra? Du, por que você fez isso? Porque a sua mãe, a sua avó era uma pessoa negra? Gente, a minha cachorra que estava latindo aqui tem olho azul. Você não tem ninguém na minha família que é uma pessoa negra. O meu ponto é que, como empresário no Brasil, se a gente não olhar para essa população aqui, para parte dessa população aqui, vai continuar sendo um país pobre a vida inteira. Uns 51% de pessoas negras, 51% de pessoas da classe D e E no Brasil hoje, ou seja, desses 109 milhões, quantos por cento você acha que é preto? Quem aqui me diz, me chuta o número? Nada, não querem chutar nada. 80%. Ou seja, a pobreza, ela tem cor no Brasil. Quando eu era um recrutador de pessoas brancas, eu falei, a gente precisava mais de ser. O motivo pelo qual eu vou falar para vocês sobre a era das pessoas e a liderança de impacto é que a gente tem que olhar a pessoa como um todo, e antigamente o Du olhava a pessoa como pessoa branca, e a liderança de impacto é que eu, como dono da empresa, tenho um botão na minha mesa de trabalho que eu consigo direcionar os meus esforços para onde eu entendo que faz sentido. Vocês, sentados nas cadeiras que vocês estão, ainda começando dentro das organizações, vocês vão começar a ver que os líderes que estão ao redor de vocês, eles tomam decisão e fazem escolhas todos os dias. E no processo de tomar a decisão e de fazer escolha, eles estão escolhendo algo. Toda escolha também é perder. A gente só precisa ficar esperto de quem tá perdendo nessa história. E se levar em consideração quem está perdendo, a gente não tem uma liderança de impacto. Então veio aqui para entregar to-do e pagar boleto. A mudança que o mundo precisa fazer. E hoje a mudança que o Brasil precisa fazer é olhar assim para a classe D dele. Se a gente não tiver uma análise crítica sobre a nossa classe D e E, a gente vai continuar sendo um país pobre. Imagina, quantos usuários tem a DOT, vocês sabem? De cabeça? Quem sabe? A base de dados tem mais de 55 milhões. 55 milhões, então. É muito provável que pouquíssimos dos 55 milhões fazem parte de classe D e E. Se a gente conseguir virar o Brasil para um país que é muito menos classe D e E do que de fato a gente teria um número de usuários muito maior. Ou seja, a gente hoje está trabalhando por uma base de 50 milhões, levando em consideração só 100 milhões de impacto. E a gente é um país de 200 milhões. Então, essa é a lógica do qual a gente deveria pensar. Hoje, eu tenho 12 milhões de usuários na plataforma. Desses 12, só que eu tenho 110 milhões de usuários de internet no Brasil, ou seja, toda a classe A, B e C, um pouco da D também usa a internet. 100 e tantos milhões.
Só que só metade dos 100 milhões, ou seja, 50, procura emprego na internet. Tem acesso a um LinkedIn, a tecnologia, você vai ver. Desses 50 milhões, eu só tenho um quarto. Se você olhar hoje para minha base, olha o tanto de gente que eu posso crescer. E olha o tanto de gente que eu posso... E se você olhar para os 200 milhões de brasileiros, olha o tanto de gente que eu posso crescer. Só que hoje a gente trabalha com números que não são os números do Brasil. De fato. E esse é um desafio que a gente tem. 2 livros para vocês darem uma olhada e um documentário muito legal. Livro número 1, Pacto da Branquitude. Esse livro aqui, gente, é livro de cabeceira para todo mundo que trabalha aqui. Não porque é um livro de diversidade, é só para você entender como que as lideranças de impacto elas se organizaram, tá? Nossa, Duma, você está falando de diversidade no treinamento de era das pessoas. Não tô, a gente está falando sobre o Brasil. A gente está fazendo uma parte sobre o brasileiro hoje. Tá? Hoje o Brasil tem os números do qual eu estou falando aqui com vocês. Mas, a maioria das pessoas tentam encobrir esses números para não ficar num contexto de lacração, entendeu? Só que como eu não tenho contexto de lacração aqui, meu contexto de informação e desenvolvimento, a gente precisa discutir esse tema. O Pacto da Branquitude é escrito pela Cida Bento. A Cida Bento que cunhou esse termo, o Pacto da Branquitude. Foi feito pela Companhia das Letras. Cida Bento é uma pedagoga, uma mulher incrível. Se esse país fosse um país sério, Cida Bento já tinha um prêmio Nobel de Literatura. A Cida Bento, ela tem até ela saiu lá naquele Roda Viva, ela foi lançar o livro lá no Roda Viva. Depois vocês dêem uma olhada no YouTube. Além da segurança psicológica, é um livro muito legal também, da Leda, mas é um livro mais denso, discute segurança psicológica no espaço de trabalho. Tem um outro, chamado Organizações Sem Medo. Eu não gosto de ficar dando conteúdo aqui sem dar bibliografia, tá? Bibliografia, para mim, não é tipo um slide que tem a mais lá. Porque para a gente pegar aqui, a gente tem 2 coisas. Eu quero mostrar para vocês. Organizações Sem Medo é um livro de uma pesquisadora de Harvard que fez uma formação de pesquisa sobre segurança psicológica, então é muito interessante. E tem tem mais documentário nesse país, lá no YouTube, mil views, chamado Legado, que é o programa de treininho exclusivo para negros do Magalu. Projeto muito bacana, vocês devem olhar. 3 características para a era das pessoas. Quais? E eu falei isso para vocês na aula passada. Não sei se vocês vão lembrar. Curiosidade, coragem e empatia. Uma pergunta não feita é uma porta não aberta. Amo essa frase. Quando você deixa de fazer uma pergunta, você se sente incentivo psicologicamente para perguntar. Parte dessa fala é uma porta que você não abriu para um novo conhecimento. O que te trouxe até aqui absolutamente não te qualifica para a próxima etapa. Já viveram uma experiência de conversa, de fala, depois de entrar na faculdade? Alguém falou assim para vocês? Parabéns em ter passado na faculdade. Agora quero ver sair. Vocês já ouviram isso? Tipo, passar na faculdade é fácil, quero ver sair. Isso aí era meio falado, assim, tipo, pelo menos na minha época. E é muito isso, né? Tipo, o que fez você entrar na faculdade foi a capacidade que você tinha de prestar vestibular. Não era a capacidade que você tinha de ser uma pessoa inteligente, incrível, curiosa. Era só a capacidade de você passar no vestibular. Provavelmente também vocês conhecem pessoas que passaram no vestibular que são, em tese, vocês considerariam menos inteligentes que você. Essa pessoa tinha mais skills e habilidades para passar em vestibular do que você tinha na época. Ou seja, o que te trouxe até aqui não é o que qualifica para a próxima etapa. Vocês passaram num processo de estágio. Agora, isso não te qualifica para a próxima etapa. Qualquer momento, a gente vai ter coragem para enfrentar os desafios dos quais são impostos
ter curiosidade para aprender sobre esses temas novos. Além disso, a gente tem que ter empatia e entendimento. Liderança está relacionada a um interesse genuíno por pessoas, e principalmente pela gente mesmo. A gente tem que se interessar em conhecer o nosso cérebro, como a gente se comporta, como a gente faz o que a gente faz, o que a gente faz o que a gente faz. Passem um bom tempo identificando pessoas, comportamentos padrões de vocês. Liderança não é ter todas as respostas, é estar disposto a explorar as questões mais difíceis com curiosidade, humildade e vontade de aprender. Essa frase. Parte do nosso tempo a gente tem coisas, operações, processos e rotina para fazer. E a outra parte a gente tem que lidar com relacionamento, parcerias, alianças, cooperações. Por um lado, a gente está lidando com gente, por outro lado, a gente está lidando com coisa. Quanto mais a gente vai crescendo, menos coisa a gente lida e mais. Então, se você quer crescer, e se você vê um espaço muito grande lá, você precisa preocupar com as pessoas a ponto de criar relacionamentos, parcerias, alianças e cooperação. Atuar em áreas diferentes níveis, né? Então, você sempre está olhando aqui, ó, o tempo todo. Só quando você chega no outro topo, você não tem ninguém, mas eu acho que você sempre tem alguém. Esse gráfico aqui, ele tem um erro na minha cabeça, que aqui sempre tem alguém. Sabe quem pode ser aqui, na cabeça do presidente, da empresa, do CEO, do fundador? Quem chuta? Começa com C. Seu cliente. Olhar o cliente também é olhar para a pessoa. Por isso que a maioria dos produtos tem que ser user-centric. São diferentes níveis. Aqui você começa com tarefa. Vocês estão aqui. Tarefa, rotina, vocês foram contratados, tem orçamento para estar sendo contratados, tem um monte de tarefa, e os gestores de vocês precisam de ajuda. Só que você só consegue chegar nessas cadeiras aqui se você fizer as tarefas que você tem que fazer. Tem que fazer. Uma crescente abstração de simbolismos e significados. E lá no final você tem um olhar de filosofia, porque tem comportamentos e aspirações do indivíduo. Uma vez eu dei um treinamento de liderança super legal, que era totalmente baseado em filosofia. Foi um dos treinamentos mais legais que eu dei. O que é liderança de impacto? Liderança de impacto refere-se a um estilo de liderança que busca criar um impacto positivo e significativo no mundo e nas pessoas ao seu redor. Um líder de impacto é alguém que usa sua posição e influência para fazer mudanças positivas na sua organização, comunidade ou no mundo em geral. Olha que legal. Todo líder, ele tem uma posição e uma influência. O que você está fazendo com ela? Quando você vê, né, o número de casos relevantes que existem de líderes abusadores e tóxicos, é porque eles sabem da sua posição e da sua influência e se utilizam da sua posição e influência para operar a opressão, para fazer com que, com base na opressão, eles tenham mais poder e influência. Hoje em dia isso está absolutamente... é uma falácia. A gente precisa acabar com essa visão. Inclusive tem um livro muito legal chamado Manual do Chefe. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu estou só pondo fogo em vocês, não RH vai me matar. O Manual de Chefe é um livro muito legal do Anderson Terra. Tem até que ver se tem alguma palestra dele no YouTube. Esses dias eu joguei o livro inteiro no ChatGPT e fiz um gráfico dele. Vou mostrar para vocês como é que eu leio o livro. Vocês querem ver? Não sei se vocês vão achar importante, mas vou mostrar mesmo assim. Deixa eu ver se tem aqui fácil.
que vocês querem falar? Querem falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Não, eu só ia falar para você mostrar pra gente, vai que a gente aprende uma nova técnica de leitura que seja mais eficiente. Na verdade, essa técnica... Quem falou que eu não estou vendo aqui? Eu estou só ouvindo? Quem falou? A Mirella. Ô, Mi, na verdade, achei aqui. Não é uma nova técnica, é um jeito onde você está mergulhado num conteúdo e você acaba querendo aprender nele. E no contexto de você mergulhar no conteúdo, você se desenvolve, entendeu? Então, por exemplo, quando você se aprofunda, quando você faz hiperfoco em algum tema, o que você faz com ele? Eu faço planilhas e frameworks. Olha só que doido. Isso é uma doença da minha cabeça, tá? Ele tem um conceito lá chamado tríade de luz, que está ligado ao humanismo, fé na humanidade e o kantismo. O humanismo é a valorização do outro, com respeito, empatia e reconhecimento. E a criação da fé na humanidade é a criação da bondade essencial das pessoas. E o kantismo é a ação baseada em princípios e deveres éticos. Aí, se existe a tríade da luz, existe a tríade da sombra. Então, o contrário do humanismo é o narcisismo. O contrário do maquiavelismo é a fé na humanidade. O contrário do psicopatia é o kantismo. E aí ele traz lá, tipo, o que gera o narcisismo? Insegurança e baixa estima. Então, os líderes narcisistas, eles são inseguros e têm uma baixa autoestima. Os líderes maquiavélicos, eles se transformam, eles se baseiam em um egoísmo e uma insensibilidade. A psicopatia está ligada a uma impulsividade e indiferença. Eu, por exemplo, tenho vários elementos daqui, ó, como líder. Eu tô falando isso, né, mas a gente fica num contexto de achar que, tipo, errado é só o outro, né? E a gente não, né? Não, né, bro? Essa porra aqui, manual anti-chefe, o contexto do manual anti-chefe é de que, tipo, agora você é jovem, tu vai aprender com quem? Com quem faz essas coisas aí, não na DOTS, na vida. Vocês não tiveram um professor na faculdade narcisista, vocês não têm professor na faculdade, você não tem mãe narcisista, pai narcisista. Isso aqui é um recorte da sociedade atual. Então a gente não pode também ficar fazendo uma observação do outro. Só que por que eu amei esse livro a ponto de, tipo, fazer um framework da minha... Eu mandei pro autor, né, ele deu risada, que ele falou, cara, nem eu fiz isso para escrever o livro, né? E o autor, especificamente, é meu amigo. É um cara que eu acabei conhecendo, dando uma palestra, a gente virou amigo. Mas ele é um cara genial, assim. Ele não dá muita palestra em empresa, porque o tema manual de chefe não é um nome legal, né? Tipo, e os chefes que contratam, né? Então eles não querem que alguém vá lá falar sobre esse tema. Mas a gente aprendeu um monte de questões ligadas ao narcisismo, um monte de questões ligadas ao maquiavelismo, né? A psicopatia, e a gente só está transferindo isso para as pessoas que estão próximas da gente, né? Então, o narcisismo, ele vem muito desse contexto de segurança, e eu me sinto várias vezes, como empreendedor, inseguro, né? Hoje você tem um cliente, amanhã você não tem. Hoje você está fazendo alguma coisa que amanhã você não está. E isso faz com que você fique o ano todo pensando que o ano que vem você tem que renovar aquele cliente, e o ano que vem você tem que renovar aquele cliente. E aí você vai, né? Então, todo esse trabalho é um trabalho muito complexo para a gente, sabe? E aí aqui ele fala sobre sentimentos gerados, definição, modus operandi. Então, muito legal isso aqui. Deixa eu falar sobre mim aqui, só para vocês saberem, ó. A pressão exercida por chefes multiplicadores de ansiedade geralmente vem da alta liderança, mas por falta de preparo emocional e habilidade de negociação. Esses líderes não conseguem filtrar ou ajustar demandas. Ontem, uma menina do meu time, que eu gosto muito, pediu demissão. Ela trabalha no time de comunicação meu. Gosto muito dela. Fiquei super chateado. Ela não veio falar comigo antes, ela simplesmente se inscreveu no processo e foi. Quando eu sei que a menina é hiper talentosa, eu não ia passar. Passou numa empresa que não tem nada a ver com ela, só que eu tenho essa informação, ela não tinha. Entendeu? Na minha cabeça, eu quero que as pessoas saiam da Nine vão trabalhar no Google, na NASA,
tipo, na Lego, sei lá, no OpenAI, eu quero que as pessoas saiam daqui e vão fazer doutorado, entendeu? E aí a menina foi para um lugar assim, na minha cabeça, não tem nada a ver. Mas isso é na minha cabeça. Resultado, na minha conversa com ela, eu mergulhei ela num espaço de ansiedade, porque eu não tive habilidade e preparo emocional para lidar com informação, e eu não consegui fazer a negociação correta. Entende? Então, assim, foi uma característica que, tipo, eu fui absolutamente contra o humanismo. Dulce, as pessoas que saem da 99 têm que simplesmente saírem da 99 e irem seguir sua vida. Eu não posso fazer isso. Tipo, eu tenho interesses das quais eu tenho compromissos com os meus clientes que eu posso fazer. Eu quero o máximo que elas... você está controlando as pessoas. Não, eu estou tentando fazer com que, tipo, exista um motivo pelo qual. E eu falei para ela, existe alguma coisa que eu posso fazer? Por exemplo, na sua questão salarial, eu posso rever. Na sua questão de execução, eu posso rever. Existe algo que eu posso fazer? Eu já aceitei a proposta. Falei, tá, só fico chateado e triste porque a gente não teve a oportunidade de conversar antes. E todas as vezes, historicamente, ao longo dos quase 4 anos que você está aqui comigo, a gente sempre conversou sobre o seu trabalho. Ao mesmo tempo, é a vida, estou vivendo um momento específico, faz parte. Só que não tem como você não trazer elementos dentro do teu contexto do qual você está vivendo, sabe? Como é que eu fiz isso daqui? Eu não escrevi isso tudo, tá? O ChatGPT me ajudou. Eu tirava prints do livro nas partes onde eu queria e pedia para ele resumir. Aí eu jogava aqui. Só que ler o livro numa planilha de Excel assim é mais legal do que ler 200 páginas do negócio. Só que para eu achar o que eu queria printar, eu, em tese, também precisei ler. Então, quem vai falar para mim que eu não li esse livro? Olha tudo que eu fiz, entendeu? É meio isso. Às vezes a gente fica muito pensando, tá chato, meu. Abrir a porra do livro, aí tem que ler, aí uma página. Prefácio, deixa eu ler o prefácio. Eu nem sei o que fala no prefácio. Eu sei que tinha... Eu olhei aqui o índice eu entendi como uma organização de conteúdo e fui indo. Eu posso dizer para você que o autor consegue tirar prova minha do livro que eu vou saber o que ele falou. Entendeu? Só que, assim, o que é isso? Isso é o hiperfoco do teu autoconhecimento. É você querendo se autoconhecer o tempo todo, porque você sabe que você está num lugar que no dia da manhã você vai lidar cada vez mais com gente. Não existe como você não se autoconhecer. Eu falei isso na aula 1. Estou falando agora de novo. Não existe como você não se autoconhecer e crescer na empresa. Você só vai crescer na empresa se você se autoconhecer. Você só vai crescer e se desenvolver na sua vida se você se autoconhecer. Eu tenho, quer queira ou não, montei empresa faz um tempo, né? 12, 13 anos. Aí uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, Du, montando um negócio aqui, eu não falei exatamente como eu vou contar para vocês, mas foi uma coisa parecida. Estou montando um negócio aqui, eu quero chegar em 5 milhões de usuários em 2 anos. Ele é muito meu amigo. Então, eu tenho abertura para conversar com ele sobre esse tema. Eu falei, lindão, se você pegar em 5 milhões de usuários, mas faz 5 anos que tu fala de forma aí. Óbvio que hoje ele não fala mais comigo também, né? Tipo, não é só com a mãe que ele vai. Tô brincando, ele ainda fala comigo. Mas, por que eu tô discutindo isso? Não adianta a gente querer ter super grandes objetivos na nossa vida se a gente não está conseguindo fazer o básico daquilo que está dentro do nosso redor. E parte de fazer o nosso redor diz sobre o impacto que a gente vai ter lá na frente na nossa vida, sabe? Esse é um ponto super importante que eu queria discutir com vocês. Tem uns slides aqui, mas esses slides são menos legais do que os slides que eu estava mostrando para vocês. Eu quero fazer um exercício com vocês. Quero fazer um exercício com vocês, onde vocês vão montar a liderança de impacto de vocês com base em personagens. Eu vou só procurar esse slide aqui
enquanto isso, eu queria muito, muito do fundo do meu coração, juro mesmo que eu estou há um bom tempão falando sozinho aqui, eu queria ouvir vocês, eu queria saber o que vocês têm de ideia aí, o que vocês sentiram e durante a nossa conversa aqui fez sentido para vocês, sabe? Tá me escutando? Beleza. Eu acho que eu gostei muito quando você falou da parte das características principais das pessoas para a era das pessoas, né? Quando você citou a parte da coragem. Na nossa faculdade, a gente escuta muito uma frase que é assim: você é contratado pelo seu hard skill e demitido pelo seu soft skill. E eu acredito que é muita verdade isso, né? Você se desenvolver ali como pessoa, não só tecnicamente, mas no âmbito de relações e etc. Eu acho que é algo bem importante que, para mim, acho que só reforça o que a gente escuta lá na faculdade. Legal. Outra coisa que eu posso dar de informação. Renan, né? Isso. Quem está aqui na sala, vai falando os nomes para mim em ordem, para eu poder... Em ordem assim, quem quiser falar, fala na ordem que vocês forem falar, que eu vou anotar aqui só para a gente fazer o exercício juntos. Vocês estão no desktop, né? Sim. Sim. Mirela, Juan, Guilherme, quem mais? Maria Luísa, Malu, vou colocar Malu aqui. Maria é o nome da minha filha, número 2. Marcelo, Otávio, Marcelo, Guilherme, Carlo, João. Otávio. Espera aí que eu acho que... Edu, fala quem você anotou que a gente fala o resto aqui. Mirela, Juan, Guilherme, Malu, Marcelo, Otávio. Renan. Renan. Thaís, Thaís com TH. João. João, você estava na primeira reunião que eu fiz? Estava, né? Na primeira... Quando eu fui presencial. Não, ele chegou depois, Du. Eu não lembrava do João. Eu falei, ué, quem é João? Ô, João, não me apresentei, então depois eu me apresento, tá? Perfeito. Quem mais? Nicolas. Olha, meus queridos. Como é que escreve Nicolas? É com CH ou não? Só C mesmo. Você mesmo, tá. Quem mais? Aira, Raira. isso, Falei Raíra, né? Desculpa. sou acostumada. É com Y, Raira? Isso, Tá. Quem mais? Acho que fechou, são 12 aqui. 12, deixa eu ver se eu tenho 12 aqui. Acho que não, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Não, eu tô com 11. Tá faltando alguém. Mirela, Juan, Guilherme, Malu, Marcelo, Otávio, Renan, Thaís, João Marcos, Nicolas, Raíra. E Carlos. E o Carlos, né? Caio. Carlo. Sem o S, né? Isso. Isso. Fechou. Aí o que a gente vai fazer, tá? É só porque eu quero ouvir vocês também. Eu estou compartilhando aqui. Vou compartilhar com vocês esse link. Por favor, entrem nele. Esse link, ele tem isso aqui que é o da DOTS. Esse aqui vocês não vão mexer, tá? E aí, aqui tem o Dumbledore do Harry Potter, o Willy Wonka, a Hulk, a Mary Poppins. Aí vocês vão pegar, cada um tem um slide, entendeu?
Não vai mexer no slide do outro. Vocês vão pegar aqui no slide de vocês e fazer o de vocês, ó. Então, por exemplo, ó, eu sou... A Mirella, ela tem as ações da Mary Poppins, porque os pés e as pernas é ação. O torso é o sentimento e as cabeças são o pensamento. Só que, ó, depois vocês vão ter que explicar, tá? Então não é para fazer só por fazer aí. Vocês têm 5 minutos, bora. Qualquer dúvida, tô aqui. Eduardo, poderia, por gentileza, Doutor João Marcos. poderia, por Pode gentileza, falar. mandar o link novamente? Tive um problema aqui com o acesso. Ah, claro. Tá no coisa da mensagem aqui, você tá vendo? Você consegue ver? Ah, ok. Agora apareceu. Não estava, mas ok. Obrigado. Imagina.
Foi? Todo mundo foi? Quem quer começar a falar? Mirella. Mirella já está com o dela feito aqui. Muito bonitinho, Mi. Conte pra gente, por que a cabeça é o Dumbledore? E começa de cima para baixo ou eu posso falar do jeito que eu quiser? Não, como você quiser, mano. Como você quiser. Tá. Bom, eu coloquei a perna do Hulk, porque eu particularmente acho bonito perna forte. E eu queria ter uma perna dessa, e eu acho que também traz essa questão de ser uma pessoa forte, ser uma pessoa determinada. Então, acho que faz muito parte do Hulk como herói. Legal. O corpo do... esqueci o nome dele, do Woody, porque eu acho que traz um pouco de um ambiente descontraído, deixar as pessoas mais confortável, trazer alegria, que é muito que ele traz, né, para o dono dele no filme. E a cabeça do Dumbledore, porque eu acho ele muito inteligente, eu acho ele uma pessoa muito sábia, que é muito boa com conselhos, e como a gente está montando um líder, eu acho que ter a cabeça dele, assim, faz muito sentido para passar muito ensinamento para as pessoas, guiar elas, e ser uma liderança que realmente está a fim de ensinar e guiar as pessoas, igual ele guiou o Harry Potter. Maravilha. Juan. Boa, vou falar o meu. Por mais que tenha o Woody e o Hulk igual a Mirella, eu acho que são por coisas diferentes. Então, primeiro a cabeça do Gandhi. Eu acho que eu valorizo muito é que a gente tem o que a gente valoriza o que a gente não tem, né? E eu gostaria muito de desenvolver a sabedoria dele, a saúde mental, de estar tranquilo, e mesmo momentos desafiadores, conseguir manter a cabeça. E eu acho que, como liderança, sim, a gente enfrenta momentos desafiadores e não dá para a gente ser extremista e preocupar nossa equipe também em todos os momentos. Com o Woody, eu pensei mais no sentimento realmente de família, de estar junto e vulnerabilidade, né? Então, o Woody, sempre que a gente vê o Toy Story, a gente vê que ele vê que os outros brinquedos como uma família, como uma união. Eu acredito que um time de alta performance é um time que trabalha junto para uma mesma direção, e é como se fosse um grupo bem unido. E o Hulk, porque ao mesmo tempo que eu queria ter essa cabeça do Gandhi, eu também valorizo muito quem faz. Então, mesmo com medo, o Hulk vai lá e faz qualquer coisa, qualquer desafio, ele vai lá e passa por cima e dá porrada em todo mundo. Então, eu queria ter a ação do Hulk, de ter essa coragem de fazer tudo que tem que ser feito. Maravilha. Quem mais? Ó, o Guilherme fez pequenininho. Ó, Gui, vou puxar aqui para... Pode. Tá? Ó, o Woody tá sendo campeão, hein? Tá. Ama o Woody aqui. Eu vou começar pela cabeça do Dumbledore. Eu valorizo muito compartilhar conhecimento, e eu acho que ele faz muito isso. E a sabedoria que ele tem para conseguir guiar ali o Harry Potter, por exemplo. O Woody foi na questão também da união, que ele deixa os brinquedos unidos, ele tenta se manter confiante, ele é leal ao Andy, mesmo ali no momento que o Buzz, que ele troca o Woody pelo Buzz, e a determinação que ele tem para resolver os problemas. E o Willy Wonka é um dos meus personagens favoritos, porque ele é extremamente criativo, por mais que ele fique triste, ele tenta, né, com a criatividade dele, ir resolvendo os problemas. Muito bom. Deixa eu ver aqui quem será o próximo. Malu. Ó, do Malu tem uma pegada mais dark aqui, mais escuro. Então, eu coloquei a cabeça do Nick Fury porque, primeiro, que eu gosto muito da Marvel, então a gente percebe nos filmes que ele tem muita determinação e ele consegue manter a postura, assim, em qualquer ocasião. Aí eu coloquei o corpo do... Pô, esqueci o nome desse personagem, do Star Wars. Porque ele é muito sábio, assim, eu acho que um líder sábio é o que um time precisa, assim, para passar as melhores decisões, os melhores conselhos.
E as pernas do Dr. House, porque ele consegue lidar com diferentes ocasiões, assim, e diferentes circunstâncias, com muita postura e sabedoria, sabe? Legal. Acho que é Obi-Wan Kenobi, não? Não, como é que chama? Não, eu esqueci. Pera, eu vou entrar aqui. Yoda. Yoda. Nossa, como que eu esqueci? O nome deve saber. Marcelo. Bom, eu coloquei. E qual é o nome do cara do X-Men? Bom, a cabeça, eu coloquei ele porque eu acho que o X-Men ele lida com vários super-heróis que têm diversas características diferentes. Então, ele consegue se conectar com todo mundo e, tipo, ele sabe como se conectar. Então, isso é muito legal. Bom, Dr. House, eu coloquei o corpo dele porque eu sinto que ele deixa um ambiente que é pesado mais leve. Então, no hospital que ele trabalhava, ele conseguia deixar aquilo um ambiente mais leve, com seu sarcasmo. Então, acho que isso, para um líder, é excepcional. E o Moody, bom, eu coloquei porque a ação, que é a perna, eu coloquei porque você pode estar quase sendo triturado, então você vai lá e você vai fazer acontecer. Então você vai ajudar os outros a chegar no objetivo que vocês têm. Então acho que esse é meu personagem, assim. Aí, aqui. Quem que tava falando? Era o Marcelo, né? Isso. Otávio, vamos ver o Otávio. Confesso que eu fiquei um pouquinho limitado, eu acho que eu não conhecia muito bem todos os personagens. Tipo, já ouvi falar de todos, mas não conhecia a fundo para falar tanto de como ele é o sentimento dele, etc. Mas eu coloquei as pernas do Hulk por um motivo muito parecido com o do Juan, eu acho. Meio que ele precisa fazer as coisas, ele faz quando precisa, e aí ele não acaba muitas vezes olhando por que ele tá fazendo, o que ele tem que fazer, etc. Mas do lado da ação, acho que não tem o que dizer do Hulk. A Mary Poppins, coloquei na emoção porque, como ela é uma babá, eu acho que ela entende muito sobre pessoas. Eu acho que quem lida com criança tem esse conhecimento muito forte, pelo menos acredita muito na melhoria das pessoas, na formação das pessoas, etc. E eu valorizo muito isso também. A cabeça eu coloquei do Dr. House porque ele é muito certo nas coisas que ele faz. Por mais que isso também traga problemas de certa forma, ele é meio egoísta também, né? Mas eu acho que o que falta mais em mim é mais essa certeza nas coisas e ter mais segurança nas coisas que ele faz, etc. Lógico, tomando cuidado aí para não acabar sendo narcisista, como você estava falando. Boa. Carlos. Bom, o Carlos deixou meio desmontado aqui, Carlos. Vou montar para você. Opa, vamos lá. Eu peguei a cabeça do Nick Fury pela razão dele ser, vamos dizer assim, ele é bem estrategista, ele sabe motivar a equipe e unir a equipe dele. Então, como líder, eu acho que ele seria uma boa estratégia. O dorso, eu peguei da Mary Poppins mesmo. Pela sequência dela do filme, pela ação dela, ela é uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, entender as pessoas e como lidar com cada tipo de pessoa que ela está atuando. E ela tem a parte da empatia, né, de compreender as diferenças de cada um. Então, eu acho que seria uma boa junção, seria uma boa habilidade. E nas pernas, eu coloquei o Pelé, né, porque ele é um atleta, então ele tem que trabalhar com agilidade, trabalhar em equipe, ele tem que saber ter essas características para poder não só comandar, mas trabalhar junto. Maravilha. É isso. Ó, montei melhor aqui pra você, tá?
Obrigado. Tá desmontadinha. Raira, da onde vem seu nome? Raira, não sei esse nome. É indígena. Isso significa o quê? Humano. Hã? Humano. Interessante. Eu tenho uma menina aqui do meu time que ela é dos povos Tupinambá. E ela é Nayá. Eu fiquei curioso agora para saber o que significa Nayá. Vou perguntar para ela. Conte-me, meu amor, aqui o seu personagem. Eu coloquei o professor Xavier como mente, porque eu acredito que ele tem uma mente brilhante, ele é muito sábio, ele sabe lidar com propósito e sabe lidar com conflitos sem violência, sem, então sabe lidar com precisão. Coloquei o corpo da Mary Poppins, porque eu acredito que ela representa muito a gentileza e empatia, cuidado. E coloquei o Hulk nas pernas, porque acredito que é meio óbvio por conta da força, e porque eu acredito que ele sabe lidar bem com desafios, eu acho isso muito importante. Eu fiz essa combinação porque acredito que o professor Xavier, ele lida bem com estratégia, a Mary Poppins com o emocional, e o Hulk com a força, então eu acho que são 3 pontos que são importantes para uma boa liderança. Maravilha. Quem estava nesse aqui que chama igual? Era eu. Eu não sei o que não apareceu. Nicolas, vamos lá. Bom, eu coloquei a cabeça do Nick Fury, porque ele é um grande estrategista. Eu acho que, para mim, alguém que tem um pensamento como o dele, alguém que orquestra os Vingadores, tecnicamente. Então, para mim, ninguém melhor do que o Nick Fury. Para o sentimento, eu coloquei o Woody, porque ele é bem alegre, bem positivo, apesar de alguns momentos aí nos filmes, tipo o primeiro filme. No terceiro, como o próprio Marcelo falou, ele motiva todo mundo ali no triturador, e eu acho isso bem legal. E para mim, as ações, ninguém melhor também do que o Dr. House, porque as decisões que ele toma, pelo que eu percebo, pelo menos, não que ele não se importe com as consequências, mas ele não se importa muito com o que vão pensar dele, ele só faz o que tem que ser feito, e faz com maestria. Então, para mim também, ninguém melhor do que o Dr. House como as ações para o meu líder. Interessante. A figura do Dr. House ela é meio polêmica dentro desse contexto, mas eu acho que vocês estão sabendo super lidar bem com a narrativa, assim. Esse exercício, uma das coisas que a liderança tem, que é interessante, é a narrativa, né? Você saber vender seus projetos. E é parte do que vocês estão sabendo fazer aqui, tipo, vender as ideias de vocês. Estou gostando. Quem temos aqui? João. Vai, João, conte-me aí por que você tem um Dumbledore, Hulk, Pelé. Bom, eu acredito, né, o Dumbledore, eu sou fã de Harry Potter, então, em primeiro lugar, com certeza eu ia colocar ele ali. Acredito na sabedoria dele, né, e na questão por inteira. Então, para montar esse corpo, eu pensei no requisito, na questão de que nós temos que estar por inteiro, né? Então tem questão de sabedoria, força, velocidade, resiliência. Então, eu combinei aí a sabedoria, né, do Dumbledore com a força do Hulk e também do Pelé, da velocidade, da resiliência e força que ele tem, né, para a gente. Então, é isso que eu acredito. Maravilha. Quem é o próximo aqui? Vamos ver. Thaís.
Essa é a vez que eu mais fiz esse exercício que o Pelé entrou. Interessante. Thaís, bora, me ajude, conte-me. Bora. Eu coloquei o Gandhi, porque eu acho que é importante ter um líder pacifista que entenda as diferenças, que luta pela diversidade, pela inclusão. Coloquei o velhinho do Up aí, porque apesar de ser ranzinza, que às vezes a gente tem que ser um pouco, mas tem um bom coração, acredita que sonhar nunca é tarde, e nunca é tarde para sonhar, né? Que é importante também nunca desistir dos seus sonhos, e sempre mantendo sempre acreditando que as coisas boas vão acontecer. E o Pelé, porque ele é atleta, né, sabe driblar os problemas, então uma boa liderança tem que saber lidar com o diferente, lidar com as coisas que vão acontecendo, com inteligência, enfim. Maravilhoso. Qual é a próxima? O próximo, Renan, o último. O Renan ficou tão empolgado que ele até tirou o board dele do lugar aí. Opa, deixa eu aí. Você gostou muito do exercício. Então vamos lá. Eu coloquei o Xavier como cabeça. É muito por um pensamento parecido que o Marcelo falou, que seria conseguir trabalhar com diferentes tipos de pessoas e diferentes problemas que elas têm também. Então, conseguir guiar essas pessoas da maneira correta. O torso, eu coloquei o Hulk, porque ali se enquadra o sentimento, e por mais que o sentimento que o Hulk sente raiva, ele sente intensamente. Então, trazendo para o aspecto pessoal, eu acho que um bom líder também, ele sente o pensamento de forma intensa. Claro, não só a raiva, mas pensamentos bons e ruins. E as pernas eu coloquei o Pelé por 2 fatores. O primeiro, por ele ter tido ações revolucionárias, né? Então, ele revolucionou o meio do futebol aí. E não digo que um líder ele tem que ser revolucionário todos os dias, mas pequenas atitudes, eu acho que já são um bom começo. E o segundo fator foi por ele ter ficado marcado na história. Então, acho que se a gente for falar de Pelé daqui a 200 anos, vão lembrar dele ainda. Maravilha. Quem que faltou? Faltou alguém? Acho que não, né? A Nicole tá aqui? Não, Du. Não? Faltou você, então, amor. Você fez o seu? Não fiz. Mas eu amei a atividade. Qual que você colocaria? Eu colocaria também o Hulk ali. Acho que o meu ficaria igual da. Acho que o Hulk na força. Não. O Hulk no pé? O Hulk no pé. Mas eu fico em dúvida também sobre o Pelé, por conta da habilidade dele, né? Que ele tem ali com os pés, então fico na dúvida. Tá. O Woody também, pelo que trouxeram ali da leveza. Uhum. Woody é muito legal. Que mais? A cabeça. Acho que eu vou de... Deixa eu ver. Peraí que tá pequenininho aqui para mim, os de cima ali. Deixa eu ver. Pô, ninguém usou a Rihanna. O Homem de Lata. Por que tem o Homem de Lata? O do Up, né? Oh.
Mas eu acho que eu iria do Gangeli também, do pensamento, Uhum. Pronto, temos um bonequinho para aqui também. Um líderzinho aqui. Amei a atividade, Du. E todas as reflexões, assim, mesmo usando os mesmos personagens, cada um trouxe ali de um ponto de vista diferente, né? Muito bom. Sim, totalmente. E é legal porque a gente desenvolve narrativa também, ou seja, como é que vocês estão pensando a narrativa de vocês na tomada de decisão, na forma como vocês expõem as suas visões, vendem suas ideias, seus projetos aí internamente. Tá bom? Ó, a gente vai ficar por aqui. Estou muito feliz de a gente ter conversado. Próximo encontro, Rafa Moura está aqui? Será que tá? Não sei se está mais. Bom, mas próximo encontro a gente vai... já temos marcado aí, se não me engano, até já está na agenda de vocês. Então, super amei estar aqui com vocês. Desculpa aí minha cachorra, que deu mais trabalho do que o normal. Na próxima, ela estará fechadinha em algum lugar onde a gente não vai escutar. Mas, segue a vida, e é um pouco disso. Estou muito feliz aqui do papo. Depois eu vou deixar esses slides aí para a gente, para vocês terem acesso. Na verdade, é um link do Miro, né, com todos os slides. Tá bom? Alguém quer fazer alguma fala, alguma observação? Xingar? Não? Acho que só agradecer mesmo. Obrigado. Obrigada pelo tempo, por tudo que você passou hoje para a gente, principalmente a parte da planilha. Eu achei super interessante para ler de forma menos tediosa alguns livros. Imagina que legal. Então, leia livros através de planilhas. Olha só. É diferente, eu nunca tinha pensado nisso. Vou criar um link onde você tem acesso a planilhas de... Imagina? Sim. A dúvida é, se você vai escrever um livro sobre como ler o livro através de planilhas, você escreve um livro ou faz uma planilha? Eu ia falar isso. Vou fazer um vídeo no YouTube. Isso aí dá para ser um canal, foi né? genial agora. Foi genial, fazer um livro de como ler livro em planilha. Um livro em planilha sobre ler livros em planilhas. Mas podia ser um canal onde eu tô lendo livros em planilhas. Poderia ser também. Né? Bem legal. Tipo, como fazer... Ele fez um framework com todos os livros que ele leu. Leia esse livro através do framework X. Vocês iam seguir? Iam? Sim. É nóis, pessoal. Obrigado aí pelo carinho, tamo junto. Ótimo feriado para vocês. Vamos nos falando. Obrigada, Du. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.